Ao longo dos anos, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele foi se deparando com vários processos, com várias ações, onde os devedores se insurgiam contra os seus credores pelo fato de esses estarem depositando, descontando os cheques emitidos pré-datados, né, na modalidade pré-datada, antes da data combinada. Então, o que acontece? Você sabe que a lei do cheque, né, a lei número 7.357 de 85, artigo 32, ela diz que o cheque ele é uma ordem de pagamento à vista, né, e o parágrafo único diz que o cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data da emissão, ele é pagável no dia da apresentação. Então os credores, se aproveitando dessa situação, eles pegavam ali um cheque pré-datado, mas por algum motivo eles apresentavam ele antes da data e descontavam antes da data. Vários recursos especiais foram chegando no STJ em relação a esse assunto, até que o tribunal viu a necessidade de editar uma súmula. Foi a súmula número 370 de 2009, 16 de fevereiro de 2009, que enunciou o entendimento de que a apresentação antecipada de cheque pré-datado caracteriza dano moral. Então veja, esse foi um entendimento sumulado do STJ. Só que vamos voltar um pouco no tempo, contextualizar essa situação, né? Em 2009 havia ainda uma cultura jurídica que reconhecia, principalmente no âmbito dos juizados especiais cíveis, né, o conhecido como pequenas causas, né, reconhecia ali a incidência do dano moral em diversas situações de descumprimento contratual. Então, uma parte combinava uma coisa com a outra não cumpria, principalmente em se tratando de assuntos comerciais, né, e por conta disso, ali uma processava a outra tal, e conseguia dano moral. Eu me lembro de situações nesse período aí, nessa faixa de ano, em que teve pessoas que quitaram o financiamento do carro apenas com as indenizações recebidas nos processos do Pequenas Causas. Então era 2 mil ali, 3 mil ali, 5 mil ali, só recebia um pouquinho, daqui a pouco ela quitava o financiamento do carro. Então veja que é uma situação que acabou trazendo um efeito colateral que juridicamente não foi muito positivo e socialmente também não foi muito positivo, né? A geladeira atrasava, a pessoa recebia ali uma indenização, a geladeira comprada num site de internet, ela atrasava, a pessoa era indenizada. Sei lá, uma compra no cartão de crédito, ela não era estornada num determinado prazo muito curto, a pessoa era indenizada também. O que aconteceu daí pra frente? Isso acabou gerando um risco muito grande, né, maior do que o normal, maior do que vamos supor, o razoável, para os empreendedores, especialmente os pequenos empreendedores, né? Você já deve ter ouvido falar que o que move países como o Brasil são os pequenos empreendedores, né? Países ocidentais que se baseiam na livre iniciativa econômica, etc. Esse tipo de situação, você sabe, não existe nada perfeito, né? Mesmo quando você tem um negócio, embora o consumidor ele tenha os seus direitos, mas existem situações que, enfim, dissabores, problemas, contratempos que podem acontecer. O problema é que isso sempre gerava um custo muito grande, né, para o empreendedor, para a parte fornecedora do produto ou do serviço. Isso chegou, né, ali no risco de inviabilizar a própria iniciativa econômica dessas pessoas, né? Então, o que o STJ viu? Que era necessário fazer um ajuste nesse entendimento. Então, essa súmula, ela trazia uma hipótese, quando você faz ali uma análise gramatical, uma análise literal, de dano moral in re ipsa, ou seja, dano moral presumido. O STJ viu que era preciso, vamos supor, sem revogar essa súmula, ajustar a aplicação dela ao ponto de que hoje ela significa praticamente o oposto daquilo que ela diz, né? No caso, o STJ ele fixou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não gera por si só dano moral. Então, as partes elas fixam ali um contrato comercial. Ele tem condições de pagamento, a parte emite um cheque, ela pré-data esse cheque, a outra ela descumpre esse combinado e deposita esse cheque antes da data, não necessariamente ela vai
essa situação vai incidir ali em dano moral. Vai ser preciso que a parte envolvida, a parte que se diz prejudicada, ela prove que ela teve realmente um prejuízo, além de material, que ela teve exatamente um prejuízo moral. Então veja, a súmula 370 ela trazia uma hipótese de dano moral presumido, agora esse dano moral não é mais presumido, ela precisa demonstrar o prejuízo que ela teve decorrente dessa situação, né? Até o Conselho Supervisor do Sistema dos Juizados Especiais, né, no enunciado 48, ele reproduziu, isso aqui em São Paulo, né, não sei se nos demais, mas ele reproduziu no enunciado 48 esse entendimento do STJ, né, de que o mero descumprimento contratual ele não enseja por si só dano moral. Foi daí que expressões como, por exemplo, mero dissabor, mero aborrecimento, expressões que já existiam no meio jurídico, elas se tornaram ali conhecidas do grande público, elas foram assim mais difundidas, as pessoas, né, elas passaram a conhecer melhor esse tipo de expressão, né, poxa, não conseguiu dano moral, o juiz, ele diz que é mero dissabor, ele diz que é mero aborrecimento, ele fala isso porque não foi com ele, etc, etc, etc. Mas, enfim, foi uma consequência, né, da análise desse tipo de situação. O que acontece? O Tribunal de Justiça da Paraíba, ele julgou uma apelação civil, número 0805324-14 de 2018, oriunda da 5ª Vara Civil da comarca de Campina Grande, aonde, veja você, o credor ele descontou o cheque pré-datado do devedor 4 dias antes da data combinada, né? Então, enfim, a pessoa se insurgiu contra essa conduta ali do seu credor e logo em primeiro grau ela não conseguiu ser indenizada em dano moral e ela queria a aplicação da súmula. Enfim, ela exigia ali, vamos supor, os seus direitos, né? Só que, veja, o juiz de primeiro grau, ele já não vislumbrou o dano moral, vislumbrou apenas dano material, né? Então, veja você, principalmente pelo fato nesse caso de que o cheque ele foi apresentado 4 dias antes, não foi descontado, né? Pelo fato de que a pessoa ela não tinha fundos e na reapresentação do cheque, dessa vez feita após a data combinada, ele voltou novamente também por falta de fundos. E mesmo assim, esse devedor, ele processou o credor alegando que ele teria sofrido prejuízo de ordem moral. Só que, veja você, se a parte, ela, por exemplo, ela prova que a apresentação antecipada do cheque causou a ela um prejuízo, por exemplo, ela teve o nome negativado, ela teve que, sei lá, ela passou por alguma situação de constrangimento, de abalo, que excede ali, né, os dissabores cotidianos, excede a normalidade cotidiana, ela pode acabar vindo a conseguir sim, por conta dessa situação, o dano moral. Mas não foi o caso nesse processo, nem o juiz e nem o Tribunal de Justiça vislumbrou essa situação, então a pessoa ela acabou não tendo esse direito reconhecido, né? Então vamos lá, apresentar o cheque pré-datado antes da data combinada dá dano moral? Pode dar dano moral, não é certeza. Para que isso aconteça vai ser preciso que a parte prove que além sei lá, se tiver algum prejuízo material envolvido, que além disso ela sofreu alguma situação de abalo, né, na sua honra, né, nos aspectos ali da sua personalidade, que ela sofreu alguma humilhação, que ela sofreu algum constrangimento injusto, né, enfim. Essa é a situação em que está o entendimento jurisprudencial nos dias de hoje, tá bom? Muito obrigado pela atenção e a gente volta com mais vídeos.